Você já percebeu que depois dos 60 anos, mesmo quando tudo mais parece estar bem, suas ereções simplesmente não permanecem tão firmes como antes? A maioria dos homens assume que isso é apenas o envelhecimento normal, mas a verdade é muito mais específica e não se trata apenas da testosterona. O verdadeiro culpado muitas vezes está no fluxo sanguíneo, na resposta dos nervos e na posição que você escolhe durante a intimidade. Hoje, vou revelar a única posição que pesquisas mostram ser capaz de manter a firmeza total, mesmo após os 60 anos, mesmo que você tenha tido dificuldades por anos. Eu sou a doutora Natália Gonçalves, urologista com 4 anos de experiência, ajudando homens acima de 50 a recuperarem a confiança sexual. Me conte de onde você está assistindo e não se esqueça de curtir e se inscrever para acompanhar tudo. A maioria dos homens acima de 60 anos assume que uma queda repentina na firmeza é apenas parte do envelhecimento, mas isso é um equívoco comum. A verdade é que as ereções dependem de mais do que testosterona. Elas dependem fortemente de um fluxo sanguíneo saudável e de sinais nervosos intactos. Com o tempo, pequenas alterações na circulação, rigidez arterial ou sensibilidade nervosa podem reduzir silenciosamente a qualidade das ereções, mesmo que você se sinta saudável. Muitos homens percebem isso primeiro durante momentos íntimos, sentindo frustração ou constrangimento, e assumem que não há nada a fazer. Mas, na realidade, essas mudanças muitas vezes são reversíveis quando você entende a causa raiz e age cedo. Um sinal sutil é a dificuldade em manter a firmeza em posições que antes eram fáceis, indicando queda no suprimento sanguíneo peniano. Outro é uma resposta mais lenta à estimulação, sinal de que a comunicação nervosa não é tão eficiente como antes. Eu costumo dizer aos meus pacientes que a consciência é o primeiro passo para recuperar a confiança sexual. Ignorar esses sinais apenas torna o problema mais difícil de reverter. A biologia é fascinante. Os músculos lisos do pênis precisam de oxigenação adequada, os nervos devem disparar corretamente e as veias precisam reter o sangue sem vazamento. Quando algum desses elementos falha, as ereções perdem firmeza. Compreender isso ajuda homens acima de 60 a parar de culpar apenas a idade e começar a focar em passos práticos que restauram a função. Ao reconhecer o verdadeiro culpado da perda de firmeza, você estará pronto para explorar estratégias que realmente funcionam. E no próximo capítulo, vamos ver como a posição certa pode fazer toda a diferença para manter as ereções firmes e confiáveis, mesmo depois dos 60. Acredite ou não, a posição que você escolhe durante a intimidade pode influenciar drasticamente a firmeza, especialmente após os 60 anos. Muitos homens assumem que, quando o fluxo sanguíneo ou a resposta nervosa diminuem, não há nada a fazer, mas isso está longe da verdade. O ângulo do corpo, a forma como os músculos se engajam e como a gravidade afeta a circulação desempenham um papel surpreendentemente grande. Em homens acima de 60 anos, mudanças sutis nos vasos sanguíneos e na sensibilidade nervosa fazem com que algumas posições não consigam fornecer sangue rico em oxigênio ao pênis, resultando em ereções mais fracas ou de curta duração. Eu já vi pacientes frustrados por anos, achando que nada podia ajudar, até ajustarem a forma como se posicionavam. A ciência é simples. Quando a pelve está ligeiramente elevada ou os quadris alinhados corretamente, o fluxo sanguíneo melhora. As veias permanecem fechadas por mais tempo e os nervos disparam com mais eficiência. Isso não é apenas teoria. Estudos mostram que posições específicas aumentam a pressão intracavernosa, essencial para manter a firmeza. Mas não se trata apenas de mecânica. Emocionalmente, os homens se sentem desanimados quando a intimidade se torna imprevisível. Essa ansiedade por si só pode reduzir a firmeza, criando um ciclo que parece impossível de quebrar. Aqui vai uma dica prática. Comece experimentando uma posição na qual você se sinta totalmente apoiado, com mínimo esforço para as costas e articulações. Use travesseiros para otimizar o ângulo e a elevação. Pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença no fluxo sanguíneo e na ativação nervosa. Combine isso com movimentos lentos e conscientes para maximizar a estimulação e manter a confiança durante o desempenho. Quando você acertar, perceberá que as ereções respondem de forma mais confiável e duram mais, reconstruindo tanto a resistência física quanto a segurança emocional. Mas aqui está o ponto-chave: a posição sozinha não é mágica. Existe uma postura específica, respaldada pela pesquisa, que preserva consistentemente a firmeza total após os 60 anos. No próximo capítulo, vou revelar essa posição exata, explicar por que funciona e mostrar como aplicá-la ainda hoje,
mesmo que você tenha enfrentado dificuldades por anos. Pesquisas indicam consistentemente uma posição que oferece aos homens acima de 60 a melhor chance de manter a firmeza total, e ela é mais simples do que a maioria imagina. Não se trata de ângulos extremos ou acrobacias complicadas. É sobre alinhamento, suporte e otimização do fluxo sanguíneo. Nessa postura, a pelve fica ligeiramente elevada, os quadris bem alinhados e a gravidade auxilia naturalmente a circulação para o pênis, minimizando o refluxo venoso. Biologicamente, isso permite que as artérias entreguem sangue rico em oxigênio de forma mais eficiente e que os nervos transmitam sinais sem interrupção, exatamente os elementos que declinam com a idade. Eu costumo explicar aos meus pacientes que essa posição trabalha com o corpo, em vez de contra ele, permitindo recuperar a firmeza sem depender exclusivamente de suplementos ou medicamentos. Emocionalmente, isso muda o jogo. Muitos homens acima de 60 enfrentam frustração ou constrangimento quando as ereções se tornam inconsistentes, levando à evitação ou perda de confiança. Usar essa posição baseada em pesquisas devolve o controle, permitindo focar no prazer e não na ansiedade de desempenho. Você notará melhorias imediatas, a estimulação se torna mais intensa, a resistência aumenta e a satisfação cresce para ambos os parceiros. A dica prática é simples. Comece com pequenos ajustes, usando um travesseiro ou toalha enrolada para elevar ligeiramente a pelve, e teste o alinhamento até que o ângulo fique natural e confortável. Combine isso com movimentos lentos e deliberados para otimizar o fluxo sanguíneo e a resposta nervosa. Quando dominar a posição, manter a firmeza se tornará muito mais confiável, mesmo que você tenha enfrentado dificuldades por anos. O melhor dessa posição é que ela funciona junto com outras estratégias, como exercícios, estímulo da circulação e ajustes no estilo de vida, amplificando seus efeitos. Mas lembre-se, apesar de poderosa, essa postura é apenas uma parte da solução. No próximo capítulo, exploraremos os erros comuns que homens acima de 60 cometem, sabotando até as melhores posições, e como pequenas correções podem melhorar drasticamente os resultados. Mesmo com a posição certa, muitos homens acima de 60 sabotam inconscientemente suas ereções através de pequenos, mas críticos erros. Esses deslizes não são óbvios e se acumulam com o tempo, frequentemente ligados à postura, ritmo ou hábitos diários, podendo minar silenciosamente a confiança sexual. Biologicamente, até desalinhamentos mínimos ou tensão na região pélvica podem restringir o fluxo sanguíneo, reduzir a sensibilidade nervosa e causar perda precoce da firmeza. Eu já vi homens que mantêm excelente saúde sofrerem simplesmente porque o corpo não estava posicionado corretamente, ou porque inconscientemente tensionavam músculos que deveriam estar relaxados. Compreender esses erros sutis é o primeiro passo para retomar o controle. Um erro comum é ignorar o suporte da pelve. Sem ele, o sangue não fica retido no pênis e a firmeza diminui rapidamente. Outro problema frequente é a pressa. Homens muitas vezes se movem rápido demais, guiados pela ansiedade ou hábito, o que reduz a circulação e impede que os nervos disparem de forma ideal. Um terceiro erro é negligenciar a postura geral do corpo. Curvar-se, arquear excessivamente as costas ou tensionar as pernas pode atrapalhar o fluxo sanguíneo, mesmo com a posição correta. Emocionalmente, esses erros criam um ciclo frustrante. Os homens se sentem envergonhados ou ansiosos, o que reduz ainda mais a qualidade das ereções. A boa notícia é que corrigir essas falhas é simples, prático e altamente eficaz. Comece verificando conscientemente seu alinhamento, apoiando a pelve com um travesseiro se necessário e relaxando músculos do core e das pernas. Movimentos lentos, respiração constante e atenção às sensações corporais trazem melhorias imediatas. Ao corrigir esses pequenos erros, você fortalece significativamente os resultados da posição respaldada por pesquisa. Mas há mais. Combinando esses ajustes com exercícios específicos para estimular a circulação, é possível aumentar a firmeza ainda mais. No próximo capítulo, mostrarei os exercícios que melhoram o fluxo sanguíneo e a resposta nervosa, dando mais controle do que você imaginava. A circulação é a base da saúde sexual, especialmente para homens acima de 60. Mesmo a melhor posição não funciona se o sangue não fluir livremente para o pênis, já que ereções dependem de artérias entregando sangue rico em oxigênio e veias retendo-o. Com o tempo, alterações relacionadas à idade, como rigidez arterial, menor produção de óxido nítrico e redução da eficiência cardiovascular, tornam mais difícil alcançar e manter a firmeza.
A boa notícia é que exercícios direcionados e rotinas simples podem melhorar significativamente a circulação, tornando as ereções mais fortes e duradouras. Costumo dizer aos meus pacientes que apenas alguns minutos por dia já podem gerar mudanças perceptíveis. Uma das estratégias mais eficazes são os exercícios para o assoalho pélvico. Esses músculos pequenos, mais poderosos, sustentam as veias penianas e ajudam a reter o sangue durante a ereção. Comece com contrações leves, segure alguns segundos e relaxe lentamente, repetindo várias vezes ao dia. Com semanas de prática, os exercícios melhoram o controle venoso e a sinalização nervosa. Outra técnica simples é a atividade aeróbica leve, como caminhada ou bicicleta ergométrica. Apenas 20 minutos diários aumentam a produção de óxido nítrico, melhoram a circulação e fortalecem a saúde cardiovascular, todos cruciais para homens acima de 60. O movimento consciente durante a intimidade também importa. Movimentos lentos e profundos combinados com respiração controlada garantem que sangue oxigenado chegue ao pênis e reduzem o estresse, que pode restringir os vasos. Alongar quadris e região lombar antes da relação abre canais de circulação, tornando a posição pesquisada ainda mais eficaz. Emocionalmente, saber que você tem ferramentas para melhorar diretamente as ereções traz confiança e reduz a ansiedade. Homens acima de 60 muitas vezes se frustram com o desempenho inconsistente, mas com estratégias focadas na circulação, você retoma o controle do que seu corpo faz naturalmente. Integrando exercícios, movimento e postura, você não depende mais do acaso, mas apoia ativamente firmeza, resistência e prazer. Mas, embora a circulação seja essencial, é apenas parte do quebra-cabeça. Hábitos de vida, sono, estresse e alimentação desempenham um papel igualmente importante na vitalidade sexual. No próximo capítulo, exploraremos ajustes práticos no estilo de vida que reforçam seus ganhos e mantêm ereções fortes bem além dos 60 anos. Fatores de estilo de vida, como sono, estresse e alimentação, têm papel maior na saúde sexual do que a maioria dos homens acima de 60 imagina. Mesmo que você domine a posição pesquisada e os exercícios de circulação, hábitos ruins podem minar silenciosamente suas ereções. Biologicamente, o sono é crucial para a produção de testosterona, regulação da pressão arterial e reparo dos vasos sanguíneos. Sem sono reparador, artérias se tornam rígidas, sinais nervosos desaceleram e a firmeza diminui. O estresse também afeta diretamente. Cortisol elevado contrai vasos, reduz óxido nítrico e interrompe o equilíbrio hormonal necessário para ereções fortes e duradouras. Muitos homens se frustram quando esses fatores invisíveis sabotam o desempenho, mas pequenas mudanças diárias podem gerar melhorias impressionantes. Comece com higiene do sono. Busque 7 a 8 horas de sono ininterrupto. Mantenha o quarto fresco e escuro e evite telas antes de dormir. Cestas curtas durante o dia podem restaurar hormônios e energia. Gerenciar o estresse é igualmente essencial. Respiração profunda, meditação ou yoga leve reduzem cortisol, melhoram circulação e fortalecem nervos. Você vai se surpreender com a rapidez da resposta do corpo. A alimentação também importa mais do que se pensa. Alimentos ricos em antioxidantes, gorduras saudáveis e precursores de óxido nítrico, como folhas verdes, castanhas e peixes gordurosos, favorecem flexibilidade arterial e saúde nervosa. Evite processados e excesso de álcool, que prejudicam circulação e hormônios. Combinando dieta com exercícios e posição correta, os resultados se potencializam, mantendo firmeza de forma confiável. Emocionalmente, esses ajustes devolvem sensação de controle. Homens muitas vezes acreditam que desempenho em declínio é inevitável, mas com mudanças simples você protege e melhora a saúde sexual ativamente. Focando em sono, estresse e alimentação, você reforça tudo o que aprendeu até aqui. No próximo capítulo, reuniremos tudo em uma rotina prática que maximiza firmeza, confiança e prazer a cada vez. Agora que você entende a posição pesquisada, os exercícios de circulação e os ajustes de estilo de vida, é hora de unir tudo em uma rotina prática e repetível. Homens acima de 60 frequentemente se sentem sobrecarregados com conselhos ou frustrados por nada funcionar de forma consistente, mas a verdade é que combinar ações pequenas e focadas gera os melhores resultados. Biologicamente, isso garante que artérias entreguem sangue rico em oxigênio, veias retenham sangue e nervos disparem corretamente, todos essenciais para manter a firmeza total. Emocionalmente, devolve confiança e reduz a ansiedade, permitindo que a intimidade seja natural e prazerosa.
Comece preparando o ambiente. Conforto, privacidade e ausência de estresse são fundamentais. Faça alguns minutos de alongamento leve ou exercícios de assoalho pélvico para ativar a circulação e apoiar as veias. Combine com respiração profunda e constante para acalmar o sistema nervoso e otimizar fluxo sanguíneo. Quando estiver pronto, adote a postura pesquisada, usando travesseiro ou toalha para elevar levemente a pelve. Atenção ao alinhamento. Relaxamento do core e movimentos lentos e deliberados maximizam entrega sanguínea e resposta nervosa. Em seguida, integre hábitos de estilo de vida de forma consistente. Priorize sono de qualidade, controle o estresse com mindfulness ou atividades leves e alimente-se de forma a favorecer circulação e hormônios. Cada elemento potencializa os outros. A posição funciona melhor com fluxo sanguíneo otimizado e hábitos saudáveis reforçam a firmeza a longo prazo. Homens acima de 60 percebem que seguir essa rotina algumas vezes por semana já melhora a resistência e confiança. A chave é consistência. Não se trata de soluções rápidas, mas de estratégias práticas e baseadas em evidências que podem ser usadas regularmente. Combinando posição, circulação e estilo de vida, você retoma o controle das ereções e da confiança sexual. Embora pareça simples, os resultados são poderosos. Quando dominar a rotina, estará pronto para aproveitar a intimidade sem medo, frustração ou dúvida, e a transformação começa imediatamente. Você aprendeu a única posição que mantém firmeza total, além de pequenos ajustes que potencializam o efeito. Mas o mais importante, a idade não define sua saúde sexual. Com a abordagem certa, homens acima de 60 podem desfrutar de confiança, prazer e intimidade como faziam décadas atrás. Lembre-se, não se trata de uma solução rápida, mas de retomar o controle do corpo e do desempenho. Quero que você saia de hoje se sentindo empoderado e informado, sabendo que tem passos práticos para aplicar imediatamente. Compartilhe seu progresso nos comentários. Conecte-se com outros homens acima de 50. E lembre-se, seus melhores anos não ficaram para trás. Ainda estão por vir.